e tem verdadeiramente marcado os nossos corações. E eu creio que todos estão aqui nessa noite porque creem que Jesus é o caminho, não é verdade? Se assim não fosse, não estariam aqui para perder tempo. Então todos vieram porque creem que Jesus ele é o caminho, não há outro. Né? Não há outro. Não há outra maneira de chegar a Deus, senão por meio de Jesus. Caminhar com Jesus é como, sabe, ajustar as velas de um barco, considerando que Jesus é o caminho. Caminhar com Jesus é como você entrar no barquinho lá, né, e antes de entrar em alto mar, você ajusta as velas desse barco. Não significa que você ajustando as velas, né, você não vai passar por tribulações em alto mar. Mas significa que se essas velas estiverem bem ajustadas, né, de acordo com a orientação do Senhor, a viagem vai se desenvolver de uma maneira segura. Porque, afinal de contas, se Jesus estiver no barco, vai fazer toda a diferença, não vai? Vai ou não vai fazer diferença? Então, caminhar no Senhor é como sair como um barco pelo meio do mar. Né? De acordo com as orientações do Senhor Jesus, ajuste as velas. E é isso que eu quero trazer nessa noite, ajustar as velas do barquinho, porque podem vir tribulações, podem vir, né, momentos ruins, mas se estivermos com Jesus no barco, nada vai nos fazer naufragar. Amém? E não basta, sabe, apenas seguir Jesus. Jesus é o caminho. Não basta apenas seguir Jesus. Jesus não está lá, por exemplo, no WhatsApp, no Face, para você ser um seguidor. Não basta apenas isso. Jesus quer mais que seguidores. Jesus quer discípulos. Ele quer discípulos. Então, precisamos seguir Jesus, mas nos tornarmos discípulos. Discípulos que caminham junto com Ele, né, percorrendo o caminho que Ele mesmo ensinou. Então, Jesus é o caminho. Eu preciso caminhar junto com Jesus no caminho que é Ele e que Ele mesmo ensinou. Amém? Jesus quer mais que seguidores, Ele quer discípulos. Lá em Mateus 28, 19, todos, né, já conhecem a ordem de Jesus. Qual que é a ordem dele? Vão e façam discípulos. Então não basta ser seguidores, é preciso ser discípulo, porque Jesus quer mais que seguidores, Ele quer discípulos. O seguidor segue, Jesus está indo, ele está seguindo pelo caminho. Está errado? Não está errado não. O caminho é Jesus, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então temos que seguir os passos dele, mas Ele quer mais, Ele quer que sejamos discípulos, ou seja, o que os discípulos faziam? Andava lado a lado, pelo caminho que é Jesus, no caminho que Jesus andava, fazendo as mesmas coisas que Ele, do jeitinho dele. Amém? Quantos querem andar no caminho que é Jesus? Quantos querem ser seguidores de Jesus? Amém. E quantos querem ser discípulos de Jesus? Amém. Queremos ser discípulos, né? Assim como os apóstolos, nossa caminhada com Jesus deve ser um aprendizado. Essa é uma verdade. Nossa caminhada com Jesus tem que ser um aprendizado. Todo dia aprendendo um pouquinho mais. Não há ninguém que sabe tudo. Todo dia Jesus nos ensina algo diferente, algo novo, algo para as nossas vidas, né? Então devemos ouvir a sua palavra, né? Nesse aprendizado nós ouvimos a sua palavra. Imagina os discípulos andando com Jesus. Imagina que você é um discípulo que também está andando com Jesus. Pelo caminho que Jesus está andando, você anda com Ele nesse caminho. E aí Jesus vai e começa a falar, né, assim como ele ensinava, né, os apóstolos, né, ele começa a falar da palavra de Deus, começa a ensinar muitas coisas. Então nós ouvimos a sua palavra e na sequência que ouvimos, quando ouvimos, o que é que nós fazemos? Já praticamos. Porque se esse é o caminho, então eu vou fazer da maneira certa. Se Jesus ensinou da maneira correta, então eu vou fazer da maneira correta. Para que eu vou perder tempo de fazer diferente? Se Jesus já me deu aqui a maneira correta, né, então eu já vou fazer as coisas da maneira correta. Então,
é um aprendizado, dia após dia. Caminhada com Jesus é um aprendizado dia após dia, onde eu caminho lado a lado, ouço a palavra de Jesus e em seguida a pratico. Amém? Só que além de praticar, nós temos ainda a oportunidade, sabe de quê? Ao mesmo tempo de usufruir das bênçãos do Senhor. Ao mesmo tempo que eu ouço, caminho, né? Eu lado a lado, né? Ouço, pratico, eu usufruo da bênção do Senhor. Amém? Está conseguindo acompanhar a sequência? Jesus é o caminho, eu caminho com Ele, junto com Ele, no caminho que Ele mesmo está andando. E aí eu ouço Jesus, ouvi a palavra, eu já pratico, porque eu não quero perder tempo, ouvindo e praticando, né, o que Jesus me ensina, né, eu usufruo da bênção do Senhor e também coopero para a implantação do reino de Deus. Acho que agora fechou, né? Jesus é o caminho. Então eu ando no caminho, junto com Jesus, lado a lado, amém? No caminho que Ele mesmo está caminhando, ouço a palavra dEle e já a pratico. Nesse momento eu usufruo da bênção e também coopero ao mesmo tempo para a implantação do reino de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, não é? Por isso é importante, né, estarmos com Jesus. Não dispensar a presença dEle, mas querer estar na presença do Senhor todos os dias. Amém? E nessa premissa de caminhar no caminho, usufruir da bênção e cooperar com o reino de Deus, quero compartilhar um texto que está lá em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30, né? Onde podemos aprender, usufruir de bênçãos e também cooperar com o reino de Deus. Então o texto vai estar lá em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Tá bom? Amém. E o tema que eu não disse, nós vamos ler o texto, mas o tema é: dai-lhes vós mesmos o que comer. Essa é a palavra do Senhor. Dai-lhes vós mesmos o que comer. Então vamos ler do versículo 30 até o 44. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Pode seguir. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Esse é o tema, né? Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Pode seguir. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando dos 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Só até aqui.
5.000 homens. Se considerar que tinha mais uma mulher e no mínimo 2 crianças, daria 20.000 pessoas. Não é isso? Amém. Então essa é a palavra do Senhor, né? Quero compartilhar aqui praticamente versículo a versículo, porque esse texto fala sobre a multiplicação de pães e peixes, algo maravilhoso que aconteceu, não é verdade? Estavam ali reunidos muitas pessoas, uma grande multidão. Jesus viu que a multidão estava ali como ovelhas sem pastor, com fome, sem ter para onde ir. Então Jesus, né, operou aquele grande milagre. Eles não tinham, né, o que oferecer para todos, mas com 5 pães e 2 peixes alimentou uma grande multidão, né? Todos se alimentaram, se saciaram, e ao final dos 5 pães e 2 peixes ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pães e peixes. Então é um milagre maravilhoso. E quem estava junto ali com Jesus? Os discípulos. Não eram seguidores, eram os discípulos que estavam junto. E é aqui que eu quero estar compartilhando algumas coisas com os irmãos. Se puder colocar ali novamente, Marcos 6:34, voltar no versículo 34, para a gente ler, do 34 até o 36. Diz assim, ó: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Só até aqui por enquanto. Então a gente vê que para chegar na multiplicação de pães e peixes, tiveram vários acontecimentos antes, e todos eles nos ensinam, todos eles para ensinamento dos discípulos. Então eu quero destacar aqui que Jesus saiu do barco, né, e a palavra diz que teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus desce do barco, imagina aquele povão. Por que o povo estava ali? Por que havia uma multidão? Ora, né, quando os discípulos voltaram, né, das suas atividades, eles estavam nas aldeias, nos arredores, né, haviam sido enviados por Jesus para levar as boas novas, para pregar ali em várias regiões. Então eles estavam voltando, né, estavam cansados, voltando e ao mesmo tempo alegres e falando: olha, Senhor, olha, mestre, fizemos isso, fizemos aquilo no teu nome e tal. E Jesus viu que eles estavam cansados e falou: vamos para um lugar para a gente se alimentar, descansar, porque tem muita gente. Só que o povo viu eles saindo, né? O povo, né, sabe como é que é, né? Descobre todas as coisas, descobre tudo. E como eles já estavam ali maravilhados de ouvir Jesus e sobre Jesus, todos correram para o lugar onde eles iam e já os aguardava. De maneira que, quando o barquinho de Jesus e os discípulos chegaram, já estava aquela multidão à espera. Bom, Jesus olhou a multidão que vinha de todas as partes e viu que eram ovelhas, como ovelhas que tinham suas necessidades e que não tinham um pastor. Quero falar aqui da visão de Jesus, a visão que ele teve daquele povo. Jesus viu uma multidão ali que estava necessitada. Imagina ele cansado ao final do dia, vendo aquela multidão que estava ali desorientada, a multidão ali que estava, né, sem um líder. E quando fala sem ovelhas que não tem pastor, que não tem um líder. Eu acho que ninguém aqui já cuidou de ovelhas, já na roça. Ninguém já pastoreou ovelhas, porque hoje, né, quase não se faz. Ainda tem, mas principalmente o pessoal da cidade não sabe o que é isso, o que é cuidar de ovelhas, né? As ovelhas ficam totalmente dependentes do pastor. E esse pastor faz o papel de líder, né? Então as pessoas estavam ali como uma multidão que não tinha uma liderança, não tinha uma referência. Estavam ali, né, sem direção. E porque elas haviam ouvido, né, as palavras de Jesus, e outras tinham ouvido os discípulos, né,
falar de Jesus, então elas começaram a se apegar, começaram a ter essa referência. A palavra já começou a entrar no coração delas. Não tem uma passagem aqui que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Então as pessoas ouviram Jesus, ou ouviram os discípulos falar de Jesus, como elas não tinham um pastor, não tinham uma liderança, uma referência, então elas começaram a adotar Jesus como referência para a vida delas. Por isso essa sede, essa correria. Nisso aí a gente vê que as pessoas precisam de uma liderança. Né? As pessoas precisam de um líder, de um pastor, de alguém que cuide delas. E essa igreja faz isso. É um dos propósitos dessa igreja, é cuidar de vidas, cuidar de pessoas, dar direcionamento dentro da palavra de Deus. Amém? Quem está acompanhando? Então, o olhar de Jesus foi esse. Ele desceu do barco, viu aquela multidão lá, aquele monte de homem, menino, mulher, que é tanto de gente lá, e ele, né, sentiu compaixão, né? E ele começou logo em seguida já a ensinar muitas coisas para eles. Creio eu que falar sobre a palavra de Deus, ensinar sobre coisas principais, né? Falar sobre amor, sobre perdão, sobre reconciliação, né? Sobre arrependimento. Imagino que Jesus começou a ensinar coisas básicas. Né? Ele observou a necessidade deles, né? Porque a ovelha ela precisa disso, né? De saciar a sua sede, dependem para se alimentar. Se a gente for olhar, por exemplo, os dias de hoje, as multidões aí fora que não conhecem a Cristo, não tem referência, não tem um pastor, não tem um líder, e elas batem cabeça no trabalho, na escola, batem cabeça para todo lado, não tem uma referência, é levado conforme, né, a mídia, conforme as influências do mundo, elas são levadas, né, mas com Jesus não. Quem tem Jesus como o seu pastor, né, como o seu líder, a sua referência, né, esse não é levado. Então essa é a diferença. Amém? Aquela multidão ali reuniu ali porque Jesus havia se tornado então um pastor para elas. Agora veja, os discípulos também desceram no barco. Os discípulos olharam a multidão e não viram nada disso que Jesus viu. Aí que está a diferença. Eles não viram nada disso. E a gente vê nesses 3 versículos aí, né? Eles viram apenas o quê? Que era muita gente. Olha o tipo de visão. Jesus vê a multidão e ele vê do lado espiritual. Pessoas que estão aqui, né, precisando de direção, pessoas que estão com sede. Ele não olhou o cansaço dele, né? Com certeza Jesus estava cansado, né? O dia todo trabalhando, ministrando, né, impondo a mão sobre as pessoas. Mas Jesus olhou a necessidade das pessoas. Os discípulos não, já cansados, já tinham feito o dever de casa, já tinham trabalhado o dia todo, já tinham, né, pregado nas aldeias, conforme Jesus havia ordenado. Então os discípulos olharam a multidão e viram, né, um monte de gente, né, andando para um lado e outro, e começaram a fazer análises, e chegaram à conclusão que eles não tinham alimento suficiente e nem abrigo para todas as pessoas. Então aqui já nos ensina muita coisa, né? Olhar para a multidão. Quando você olha para as pessoas lá fora, né, que tipo de visão você tem? Né? Qual que é a sua interpretação? Os discípulos olhavam ali com uma certa limitação até mesmo física, porque disseram, olha, não tem comida para todo mundo, não tem barraca para todo mundo esconder, o dia está acabando, o que nós vamos fazer? Né? Talvez eles pensassem até o seguinte, esse pessoal vai acabar se virando contra nós, porque nós não conseguimos, né, aqui cuidar de todo mundo. Então eles tiveram essa visão, eu diria, natural, essa visão terrena, né? A gente pode falar também a visão de galinha e a visão de águia. A galinha, ela olha cerca de uns 20 centímetros só para baixo. A águia não, ela enxerga quilômetros de cima para baixo, não é verdade? Então, há uma diferença muito grande, e eu estou falando de discípulos. Quem é discípulos aqui? Não que você enxergue dessa maneira, mas a palavra do Senhor está nos ensinando. Discípulos ali
né? Olhar a situação também financeira, olha o que eles analisaram. Nossa, nós não vamos dar conta de comprar pão para todo mundo. Então eles analisaram tudo que nós hoje em dia analisamos. Tem comida para todo mundo? O dinheiro vai dar para atender todo mundo? O tempo dá? Nós precisamos liberar esse povo. Está ficando tarde. Amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que acordar cedo, amanhã tem que fazer aquilo outro. Eu acho que o sítio não vai comportar, a sala não vai dar, as cadeiras não vão aguentar. Não está parecendo com os dias de hoje? Os discípulos estavam fazendo a mesma coisa, né? Eles queriam resolver o problema, mas sabe como que os discípulos queriam resolver o problema? Empurrando ele para lá. Já Jesus não. Jesus, ele queria, né, viu a necessidade e ele com certeza não ia deixar essas pessoas irem embora com as mãos vazias. Veja bem, apesar de os discípulos estarem com Jesus, eles ainda não estavam em uma perfeita sintonia com ele. Não havia uma sintonia. Os discípulos andavam com Jesus no caminho, ouvia e praticava logo em seguida, né? Eram usados e eram cooperativos com o reino de Deus, mas não estavam alinhados ainda. Por quê? Porque quando chegou no momento crucial, aquele povão estava lá, Jesus manteve o caminho e os outros, né, olharam para o físico, voltaram para o natural. Então ali a gente vê a primeira divergência. Amém? A verdade é que Jesus vê a solução, e Ele a tem. Jesus vê a solução para todas as coisas, vê a solução para a vida de todas as pessoas, Ele vê a solução, e Ele a tem, Ele tem a solução, para mim, para você, para a sua necessidade. Jesus tem aquilo que nós buscamos, e digo que Ele tem abundantemente mais. Amém? Por isso que Ele vê, porque Ele a tem. Já os discípulos ou os homens, né, eles veem ou preveem problemas. Totalmente ao contrário. Os homens veem ou preveem problemas. Ah, isso não vai dar certo. Ah, aquilo outro ali, nossa, eu acho que eu não faria, não. As condições não permitem. Então é desse jeito, né? Prevêem dificuldades em tudo, não veem na dimensão que Jesus vê. Por isso que hoje, nos dias de hoje, nós temos muita dificuldade, tanto para usufruir da bênção do Senhor, mesmo sendo chamado discípulos, nós temos dificuldade para usufruir da bênção do Senhor, e também para ser uma bênção na obra e na vida do próximo. Essas são as nossas dificuldades, né? Alguém aqui há de concordar comigo que nós temos essa dificuldade de usufruir o melhor de Deus, de ser uma bênção na obra e de ser uma bênção na vida dos outros. Nós temos dificuldades, temos ou não temos? Né? Eu creio que a maioria aí deve sentir que poderia fazer algo mais, mas ainda assim há um pequeno impedimento. Será que é porque não estamos andando lado a lado com Jesus? Será que é porque Jesus olha a multidão e vê de uma forma espiritual e muitas vezes nós colocamos impedimento ao tempo, à condição financeira, o horário, eu dou conta, eu não dou conta, fulano vai vir, eu estou esperando ele não veio, eu não posso. Será o que está acontecendo? Muitas vezes ficamos sentados, né, esperando alguém fazer uma oração. Essa que é a verdade. Ficamos esperando uma imposição de mãos. Alguém vai vir aqui, vai estender a mão e vai abençoar. Vamos esperar que alguém vai vir. Ninguém se levanta. Não acontece aqui na igreja, né? Mas na maioria dos lugares é assim, né? Fica esperando a visita do Espírito Santo. Ah, não, a hora que o Espírito Santo chegar aqui, minha vida vai mudar. A hora que o Espírito Santo chegar na minha cadeira, as coisas vão acontecer. Eu vou ficar quietinho aqui, porque vai chegar a minha vez. Ninguém se apresenta. Não aqui, né? Então, essa é uma grande dificuldade. Ficamos apenas na expectativa, porque nos falta, sabe o quê? O olhar clínico do Senhor. Falta aquele olhar clínico, né? O que é o olhar clínico? É o olhar de Jesus, de olhar e enxergar o sobrenatural. Sabe o que é o olhar clínico? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, o médico, ele tem um olhar clínico, não tem? Tem. Quando alguém está doente, passando mal, tossindo, com febre, a gente até sabe que está doente, mas não sabe o que a pessoa tem.
Não é assim? Aí você leva ela na UPA, no médico, o médico olha, faz um diagnóstico e ele tem um olhar clínico, ele vai no ponto e dá os remédios. Um outro exemplo aqui também, por exemplo, é os caminhoneiros aí, na igreja tem vários, né? Quando a gente que desconhece olha um caminhão, fala assim, caminhão é tudo igual, né? Mas os motoristas aí sabem que é diferente de dirigir um carro, sabe qual, né, o motor, né, conhece o motor, sabe a capacidade dele, né, o tempo de frenagem, né, o que ele pode produzir, o que ele não pode. Né? Então é o olhar clínico, eles têm um olhar clínico, quem tem um desconhecimento não tem. Um outro exemplo do olhar clínico, por exemplo, é o mestre de obras. Está aqui a obra do projeto Neemias. Vai lá sentar um tijolo, vai lá fazer uma coluna. Para nós é tudo igual. É ou não é? O concreto. Né? Mas engraçado que quem trabalha lá sabe. O irmão Cisino ali, um dia desse, ele estava andando comigo lá e conversando, e falou assim, aquela obra ali, moleques, ó, aquela coluna, aquela ferragem ali tinha que ser de 5,16, porque aquela não serve, aquela de 6,7 tinha que ser de 8 milímetros, porque o peso vai ali. Falei, nossa, é o olhar clínico, ele sabe, mas para mim é uma obra, para a maioria é uma obra. Então o olhar clínico é esse, olhar para as pessoas de uma maneira espiritual. Muitas vezes nos falta isso. E aí não enxergamos a necessidade das pessoas e não conseguimos usufruir da bênção, ser uma bênção e, consequentemente, não conseguimos cooperar com o reino de Deus. Então, se andamos com Jesus, né, nós precisamos ouvir Jesus, praticar, né, usufruir, né, e cooperar para o reino de Deus. Para isso precisamos, né, ser transformados, ser discípulos que enxergam como Jesus. Eu não posso sair aqui do culto, por exemplo, e falar assim, o culto foi uma bênção, Deus falou muito comigo. Aí amanhã, segunda-feira, você tira a roupa, né, do cristão e veste o uniforme de trabalho e esquece tudo. E vê pessoas normais. Não, isso não pode acontecer. Amém? Senão nós não vamos enxergar a necessidade das pessoas. Então, o primeiro aprendizado aqui nesses 3 versículos que eu coloquei é o seguinte: olhar para as multidões na ótica de Jesus, ou seja, de forma espiritual. Nós precisamos fazer isso como discípulos, buscando entender a necessidade das pessoas e não com os olhos carnais que são limitados. Deixa eu repetir aqui: olhar para as multidões na ótica de Jesus, ou seja, de forma espiritual, buscando entender a necessidade das pessoas, e não com os olhos carnais que são limitados. Quando eu olho com os olhos carnais, eu fico limitado. Minha visão ela é limitada. Eu vejo limitações, problemas, dificuldade. Mas quando eu olho com o olhar de Jesus, aquele olhar clínico, então eu vejo o sobrenatural de Deus. Amém? Eu vejo a necessidade das pessoas. E aí eu consigo orar com ênfase, eu consigo ser incisivo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Está muito cansativo, não está? Está muito cansativo, né? Amém. Nós vamos melhorar. Vamos ler o segundo versículo, Marcos 6, verso 37. Também há algo aqui que nós podemos aprender. O 37, isso. 37. Jesus, porém, respondeu. Aqui, nos versículos anteriores, nós lemos, né, Jesus falou, né, Jesus viu as pessoas lá, né, que estavam como ovelhas sem pastor, e os discípulos disseram, olha, muita gente, nós não temos condição de alimentar todas as pessoas, né? Vamos mandar essas pessoas embora, Jesus, vamos dispensar, empurrar esse problema para frente. Mas aí o que Jesus falou lá? Ele disse, deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram, isto exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro e pão e dar-lhes de comer? Só isso aqui, né? Então, quando os discípulos falaram com Jesus, manda eles embora, ele disse, deem vocês mesmos de comer. Olha a análise dos discípulos, uma vez que estavam olhando com as suas limitações, olhos carnais. Eles começaram a fazer contas, e nós fazemos conta no dia a dia, conta de tudo.
né? Eles disseram, olha, mas é muita gente, será que exigiria 200 denários, devemos gastar isso? Olharam para a tesouraria, para as reservas, talvez, né? Talvez nem tivesse. Mas o denário, um denário, né, representava um dia de serviço. Imagina 200 denários. 200 dias de serviço, é praticamente um ano, né? Para alimentar a multidão, e mesmo assim era arriscada, não dá. Deveríamos gastar isso e para dar eles de comer, Jesus? Né? Os discípulos disseram. Jesus disse que eles mesmos deveriam e podiam dar-lhes de comer. Deem vocês mesmos. Então Jesus diz, vocês poderiam, deveriam e podiam dar-lhes de comer. E realmente podiam. Podiam, sabe por quê que eles podiam dar de comer para aquelas pessoas? Porque Jesus já os havia dado essa autoridade. Se a gente for voltar lá em livro de Marcos, capítulo 6, lá no versículo 7, a gente vai ver que Jesus envia os seus discípulos de 2 a 2 e dá a eles autoridade. Então eles já podiam sim, porque tinham autoridade, tinham recebido. Olha lá, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos do mundo, imundos. Então, quando eles deu autoridade, eles já receberam ali, né, a unção do Senhor. Então, eles poderiam alimentar, podiam. E também deveriam fazer. Por que deveriam? Porque esse é o propósito do Senhor, suprir a necessidade das pessoas. É o propósito de Deus, é esse. Né? Suprir a necessidade das pessoas. Então deveriam, porque é o propósito, e podiam, porque já haviam recebido essa autoridade. Amém? Conhecemos o propósito do Senhor e também já recebemos a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Quem tem o Espírito Santo dentro de si aí? Então nós temos condições. Nós temos as condições para dar de comer a quem vier aqui buscar. Ou nós vamos ficar esperando Jesus vir aqui para multiplicar? Jesus enviou. Ele falou, eu envio vocês, agora vão, me representem. Será que Jesus precisa, né, caminhar aqui hoje de novo? Ele está presente, mas Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Né? Sabe, seremos humanos, nós seres humanos, temos por costume analisar as coisas somente do ponto de vista humano. Por meio das circunstâncias, por meio de comparações, mas não na dimensão espiritual. E esse é o grande problema, né, de alguns cristãos, analisar as coisas, né, pela circunstância e por meio de comparação. O tempo não é oportuno, acho que não é a época certa, eu acho que não está na hora, a igreja não está no ponto ainda, as pessoas, né, ainda estão tímidas, as pessoas, né, ainda precisam aprender mais. Eu acho que nessa pandemia aí não é hora de mexer com nada. Eu acho que não deveria fazer confraternização, porque a igreja está muito desunida. Então nós observamos as circunstâncias e fazemos comparações também. Nós já fizemos aquilo, não deu certo. Nós fizemos uma célula lá, trabalhamos tanto e não deu certo. Eu não quero fazer isso mais não. Não quero mexer com a célula mais. Eu já trabalhei com discipulado, mas eu tive uma decepção, não quero mais. Não é assim que acontece? Porque nós buscamos as comparações. Buscamos agir dentro das limitações humanas, né? Mas não na dimensão espiritual. E com isso nós ficamos tímidos para agir no Espírito. Ficamos muito tímidos para agir no Espírito Santo, no nome de Jesus. Né? Nós desconhecemos o poder de Deus e por não crer nesse poder, né, nós ficamos nessa timidez. Mesmo sabendo que Jesus tem o poder, nós ficamos sempre esperando alguma coisa acontecer. Nós temos o nome de Jesus conosco, podemos usá-lo, mas ficamos tímidos e não usamos. Não é verdade? Olha só, Hebreus 11:1 diz assim, a fé é a certeza e não dúvida. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Então, fé é certeza e não dúvida. Será que nós não temos fé? Onde está a nossa fé? Né? Que ficamos esperando alguém vir. O pastor vai vir.
o pastor vai fazer, o fulano de tal vai vir e vai tomar a frente, sempre esperando alguém. Quando vamos começar a agir? Não é verdade? Lá ainda em Mateus 17, 20, Jesus dá o exemplo da fé como um grão de mostarda. Lá ele fala assim, ensinando os seus discípulos, ele fala assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, né, vocês dirão a esse monte: lança-te no mar, e ele obedecerá. Então nós temos o nome todo poderoso e nós não usamos. Como o pastor Elton mesmo já disse aqui algumas vezes, né, nós temos uma arma poderosa, né, e específica, chamada oração, e muitas vezes nós não usamos. Ou então usamos de qualquer maneira. Ou usamos a arma da oração, né, Johnny, e atiramos e não acerta o alvo de jeito nenhum. Que executou é esse? Tem uma arma boa, potente, que causa um estrago grande no inimigo, e não usa, e quando usa de qualquer maneira, não observa lá, né, os princípios lá, né, para usá-la, para ser efetivo. Não é verdade? Então precisamos usar essas armas, né? Não digo que você tem que vir à frente, trazer a palavra, né? Não, comece pela oração, né? E nós temos a oração na terça-feira, pelas manhãs, o Tadel na terça-feira, 18h30, venha participar, está sendo bênção, as pessoas que estão vindo aí sabem disso, está sendo bênção, né? Comece a participar, comece, né, a ativar aqui a sua fé no reino de Deus. Jesus quer incluir eu e você nesse propósito. É da vontade dele incluir eu e você no propósito dele. Ele quer que eu e você contribui, participe, tome iniciativa, seja ousado e corajoso na palavra de Deus. Ele quer despertar talentos, está despertando, mas ele quer despertar mais dentro da palavra, sobre o nome de Jesus. Trata-se, sabe de quê? De uma parceria, né? Jesus quer fazer uma parceria conosco, uma parceria, andar junto com ele lado a lado, como os discípulos andavam, uma parceria para agir em conjunto. Se eu, você e Jesus estivermos em sintonia, falando a mesma língua, tudo que ligar na terra, né, será ligado no céu. Para isso precisamos andar em sintonia. Amém? Quantos creem nisso? Né, é uma parceria. Né, Jesus quer essa parceria conosco. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Seja um instrumento nas mãos do Senhor hoje. Não olhe as condições ou as circunstâncias, porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Deus está no controle. Seja uma bênção, um instrumento hoje na mão de Deus. Essa é a geração, é o meu momento, é o seu momento, é a nossa vez. Amém? Por exemplo, vocês estão sabendo que está acontecendo um avivamento de células, está para acontecer um avivamento de células aqui nessa igreja, nessa região, nessa cidade? Alguém está sabendo? Se alguém estiver sabendo, levanta a mão. 1, 2, 3 já está sabendo. Alguém mais está sabendo? Né? 4, 5. Tem pessoas sabendo aí. Tem um avivamento, né, de células que está para acontecer nessa igreja. Amém? Já começou. Então, seja um instrumento do Senhor hoje, nessa geração. A responsabilidade está conosco. A bola está comigo e com você. Né? A Copa do Mundo está aí, mas a bola está conosco. Vamos fazer o gol, amém? Vamos acertar. Segundo aprendizado aqui então, não olhe a condição disponível às circunstâncias, olhe para Jesus, confie e obedeça. Não fique tímido, não fique, né, com medo, não fique, né, acuado, mas confie. Olhe para Jesus, confie nele e obedeça a sua palavra, porque você estando em concordância com Jesus, o restante, né, ele vai fazer na tua vida, amém? Grandes coisas ele vai fazer através da sua vida, aleluia. O terceiro ponto aqui é Marcos 6, 38, vamos voltar lá?
Marcos capítulo 6, verso 38. Diz assim: perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Né? Só isso aí por enquanto, o 38. Então, Jesus pergunta: o que vocês têm? Quantos pães vocês têm? Né? Verifiquem, dê uma olhada, dá uma pesquisada aí, olha no meio do povo aí, né, para ver quantos pães tens. Vemos que os discípulos aqui, mais uma vez, ficaram limitados ao pouco apresentado a Jesus. Mesmo estando com Jesus ali, ficaram limitados. Andaram e olharam realmente se tinha pão. Alguém tem algum lanche? Alguém tem alguma reserva? Alguém tem dinheiro? Alguém tem tempo? Quem pode assumir? Tem alguém aí que pode fazer alguma coisa? Saíram andando no meio da multidão. Veja bem os próprios discípulos, os que estavam andando lado a lado com Jesus, andando e perguntando: você pode? Alguém pode? Alguém? Eu preciso de voluntário. É como se o pastor chegasse aqui e falasse assim: algum voluntário? Gente, eu preciso de alguém para pregar aqui. E ele mesmo sentado no banco. É como se fosse dessa forma. Então, mais uma vez ali, discípulos ficaram limitados ao pouco apresentado a Jesus. Se renderam e disseram: Jesus, tem aqui um rapazinho que trouxe um lanche, 5 pães e 2 peixes. Só tem isso, não tem mais nada. Por que os discípulos não tentaram fazer algo diferente? Não. Preferiram ficar limitados. Mesmo estando ali com Jesus, e olha a dica de Jesus ali, ó, uma palavrinha: verifiquem. Ele insistindo: verifiquem quantos pães vocês têm. Verifiquem, dê uma olhada. O que vocês têm? Né? E uma pergunta é para nós: o que você tem? Verifique, não responda não. Dê uma olhada, verifica, olha na bolsa, olha em qualquer lugar aí. O que vocês têm? Né? Jesus insiste. Quanto é preciso ter para ofertar a Jesus? Essa não é uma palavra sobre dízimo e oferta, né? Mas quanto é preciso ter para ofertar a Jesus? O que vocês acham? Quanto é necessário? O quanto é preciso para ser útil na obra? Né? O quanto é necessário para ser útil? Qual a condição que se exige para você ser um instrumento na obra de Deus? O quanto Jesus exige? A resposta é: pouco ou nada em mãos. Jesus exige muito pouco ou nada. Ali tinha 5 pães e 2 peixes, mas se não tivesse, Jesus ia deixar as pessoas irem embora sem comer? Vocês acham que ia deixar? Claro que não, ele ia fazer um milagre de toda forma, talvez pegar pedras lá e transformar em pão e peixe, talvez. Mas como trouxeram 5 pães e 2 peixes, foi a partir desses que foi feito o milagre. Então, o que é preciso, né? O quanto é preciso? Muito pouco, ou até mesmo nada em mãos. Talvez você fale assim: olha, mas eu não tenho nada em mãos, não tenho nenhuma reserva, eu estou desempregado, não posso dar uma oferta, eu estou sem tempo, eu não tenho conhecimento da palavra, eu não sei falar bonito, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu trabalho o dia todo, eu não tenho nada. Talvez você pense assim. Aí eu quero ir lá na oferta da viúva pobre, que já foi ministrado várias vezes. Marcos 12, 41, não precisa colocar não. Oferta da viúva pobre. Quando todos estavam lá dando suas ofertas, e Jesus observando, veio a viúva pobre lá e jogou 3 moedas de prata, tudo que ela tinha, e Jesus disse o quê? Ela deu mais do que todos. Então, pouco vale muito. O que você tem para semear no reino de Deus? O que você tem para ofertar? Outro exemplo no Antigo Testamento é a viúva de Sarepta, também sempre ministrado aqui, é uma bênção para nossas vidas. A viúva de Sarepta, ela tinha um filho, e ela não tinha quase nada, ela só tinha uma refeição, que era um pouco de farinha e um pouco de azeite, era a última refeição, e depois provavelmente iriam morrer, porque não tinha mais nada, iriam morrer de fome. E aí o que acontece? O Senhor manda Elias ir lá, e pedir a ela para fazer um alimento, um bolo para servir para Elias, que era o profeta, não é isso?
E o que a mulher faz? Ao invés de ela falar, não, isso aqui é meu, eu já estou morrendo, você não vai levar. O que ela fez? Ela obedeceu aquela palavra e fez o bolo e serviu ao profeta. E o que aconteceu com a vasilha dela? Todo mundo sabe, a farinha e o azeite, né, multiplicou, foi multiplicando e nunca mais acabou. Nunca mais não, né? Eu não sei se nunca mais acabou. Aquela farinha, aquele azeite não acabou, né? Foi rendendo, aquilo ali foi né, se multiplicando e não acabou, assim diz a palavra. Quer ver um outro exemplo também dentro da Bíblia? Né? Pedro com o paralítico, lá em Atos 3, capítulo 3, verso 6. Pedro e João estavam indo para o templo. E aí um mendigo lá, um coxo, um aleijado que estava na porta da igreja, estava pedindo esmolas, viu Pedro e João e pediu esmolas. Pediu um dinheiro, me dá um dinheirinho, uma ajuda aí. O que Pedro falou? Ele disse, não tenho dinheiro. Então é porque pediu dinheiro, né? Não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Então Pedro ali não tinha nada em mãos, mas o que ele tinha, ele deu. Se você tem pouco, você é aceito. Se você tem muito, assim como Zaqueu, que falou, olha Senhor, hoje resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se eu tiver fraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, amém. Jesus falou, hoje a salvação entrou nessa casa. Então se você tem muito, amém, a salvação entra na tua casa. Se você tem pouco, Jesus falou, olha, esse aqui, né, vai contribuir com mais do que muita gente que deposita grandes valores, que é a questão da viúva pobre, que deu as 3 moedas. Se você não tem nada, o Senhor vai te usar da mesma forma. Amém? Então é preciso pouco, ou às vezes, né, nada, apenas a sua disposição para ofertar, para ser útil ao Senhor. Muitas vezes perguntamos, como posso fazer algo para Deus sendo tão incapaz, né? A gente pensa assim, nossa, eu sou tão incapaz, né? Fulano canta tão bonito, fulano fala tão bem, e eu sou tão incapaz, né? Como eu posso, por exemplo, pedir a Deus para curar alguém se eu mesmo estou enfermo? Como eu posso pedir a Deus que supra a necessidade do meu irmão se eu também tenho tantas necessidades? A gente se sente impotente, a gente se sente desqualificado, não é isso? A melhor resposta é essa. Esta é a grande prova do que o Senhor disse a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está lá em 2 Coríntios 12, 9. O poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você acha que não tem condições, não preenche os requisitos, é esse que o Senhor procura. Porque se você fosse perfeito, como que Deus ia fazer a obra? A perfeição. Então, dê glórias a Deus por você ser imperfeito. Dê glórias a Deus por você ter dificuldade. Dê glórias a Deus por você passar, né, por tribulações, porque aí Deus pode entrar. Se fosse tudo bem, né, Johnny, na nossa vida, Jesus ia fazer o quê? Então dê glórias a Deus. Jesus precisa dos imperfeitos, dos incapacitados. Amém? Daqueles que não são bons nas palavras. Haja vista Pedro, né, que era o pescador, né? Imagina o tanto que ele não era bom com as palavras. E numa só noite, né, ou numa só tarde, ou numa só manhã, não sei, 3.000 almas se converteram. Amém? Aleluia. Se formos esperar estar completo, sabe o que vai acontecer? Jamais faremos algo para Deus. Amém? Jesus vai fazer um milagre a partir do pouco que nós temos, a partir do pouco que nós vamos nos disponibilizar. Uma pergunta eu faço para cada um de vocês. O que você tem para apresentar para Jesus? O que você tem hoje para apresentar para Jesus? Pode ser material, físico, né? O que você tem? Sei que você não vai responder, né? Mas eu vou dizer, excelente, isso mesmo, excelente. Jesus diz assim, é o bastante, isso basta. Jesus está dizendo nessa noite, o que você tem? Talvez ficou pensando, achou alguma coisa, eu tenho uma reservazinha, eu posso contribuir, não, eu não tenho dinheiro não, mas eu posso orar, ótimo, excelente, eu não tenho tempo não, mas minha vida está aqui, Senhor, faz o que o Senhor quiser, excelente.
É isso que Jesus quer. Ele diz, é o bastante. É a partir daí que ele vai fazer a multiplicação, amém? E vai servir ao povo. E vai edificar o reino de Deus. Jesus vai fazer um milagre a partir do que você tem, a partir, ou do que você apresentar a Ele. Sabe por que ele faz a partir do pouco? Porque foi Ele mesmo que te deu. Simples assim. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho tão pouco, minhas qualidades são tão pequenas, mas foi Jesus que te deu, então por isso que Ele vai usar esse pouco. Amém? Foi Ele que deu, por isso que Ele usa. Aleluia. Seja fiel no pouco e você será aceito pelo Senhor. Jesus sempre quer nos usar e sempre quer nos colocar nos projetos dEle. Esteja disponível, amém? Não pense nunca, não tenho condições, eu sou desqualificado. Não, Jesus procura esses. Porque se você for qualificado, ao contrário do mundo, você não serve. Você já tem a glória, mas a glória é dele, amém? Então, terceiro aprendizado, sempre esteja disponível para Jesus. Acredite, quem vai fazer o milagre é Ele, e você só precisa estar disponível. Amém? Glória a Deus. Mais um ponto. Eu passei da metade, tá? Marcos 6:39. Falo bastante. 6:39 e o 40. Marcos 6:39 e o 40. Continuar o nosso texto principal lá. Que diz assim. Deixa eu ler na Bíblia aqui. Ah, não, chegou lá. Então, Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Só esses dois. Então Jesus, depois que chegou os 5 pães e os 2 peixes, os discípulos estavam duvidando, falou, mas só tem isso. Não, vai esse mesmo. É com esse aí que eu vou usar. Se eu não tivesse nada, eu ia fazer da mesma forma. É independente de nós que o Senhor faz. Mas Ele prioriza nos usar, nos incluir na obra. Ele conta conosco, nos prepara para isso todos os dias, amém? Então, Jesus aqui, Ele agradece o Senhor pelo pão e pelo peixe, pelo alimento. Aliás, primeiro Ele ordena que todos se sentem, que o povo se assente em grupos na grama, e todos se assentaram. Interessante que em grupos de 100 e de 50. E aqui também já vemos algo interessante, um ensinamento interessante para nós. Vemos que os discípulos, nesse ponto aqui, eles já começaram a perceber que Jesus estava no controle. Porque Ele falou, esses 5 pães e os 2 peixes servem. Manda o povo sentar. E os discípulos, acordaram, perceberam que Jesus estava no controle. Começaram a acordar. Como sempre está, Jesus sempre está, independente das circunstâncias, viu? Jesus está sempre no controle. Alguém poderia dizer assim, nos dias de hoje, mas se Jesus está no controle, por que tantas coisas ruins acontecem? Não é verdade? Uma das principais perguntas que as pessoas poderiam fazer, se Deus está no controle, por que tantas coisas ruins acontecem hoje? A resposta é simples, está lá em Gálatas 5:13. Pode colocar ali Gálatas 5:13? Por que tantas coisas ruins acontecem nos dias de hoje? 5:13. 13. Aí. Olha lá, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Então, por que muitas coisas ruins acontecem e Deus está no controle? Deus nunca saiu do controle. A verdade é que nós temos a liberdade de escolha. Nós escolhemos, às vezes, seguir a intuição da carne. E isso, muitas vezes, é que faz as coisas ruins acontecerem na nossa vida, as situações ruins acontecerem. Se nós estivermos alinhados com Jesus, tudo vai estar alinhado. Mas quando nós optamos em andar em desobediência, em pecado, em não santidade, aí há consequências.
Essa é a razão de muitos dos males. Amém? O fato de Jesus mandar o povo se assentar em grupos também nos transmite outra coisa. Quer dizer outra coisa, quer dizer que devemos fazer exatamente conforme a palavra de Deus. Se era para se assentar em grupos de 100, de 50, é porque havia um propósito. Então devemos fazer as coisas exatamente conforme a palavra de Deus manda, porque quem vai fazer o milagre é Ele. Então não adianta ler aqui na Bíblia uma passagem, olhar aqui, né, uma instrução do Senhor e querer fazer diferente. Tem que ser exatamente conforme a palavra de Deus. Não adianta você perdoar pela metade. Perdão, ele é completo. Não adianta você dizer que ama e amar pela metade. Tem que amar por completo. Tem que estar em conformidade, total conformidade com a palavra de Deus. Então lembre-se, grupos de 100 e 50, há um propósito. Amém? Quarto aprendizado, então, não devemos buscar apenas estratégia humana, antes devemos orar e agir em conformidade com a palavra de Deus. Guardem isso. E por último, ainda tem mais um, né? Marcos 6, capítulo 6, verso 41, para fechar. Marcos, capítulo 6, verso 41. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos. Né? Só esse aí tá bom. Né? Então, veja que Jesus olhou para o céu e agradeceu. Também transmite algo interessante. A nossa parceria, sabe com quem? É com Deus. Nossa parceria é com o Senhor. Jesus era um com Deus e o Espírito Santo. Nós devemos ser um com Deus. Nossa parceria é com Ele. Por isso não podemos olhar para as circunstâncias. Quando olhamos para as circunstâncias, para os problemas, quando começamos a olhar com os olhos carnais, nós quebramos essa aliança. Nós dizemos para o Senhor, olha, o Senhor não é o primeiro, o Senhor não é o líder, o Senhor não é a referência. Então, pegou os 5 pães e os peixes, a primeira coisa que Jesus fez, parceria com Deus. Não quero saber se há condições, se há bocas a mais para comer, é com Deus. Se nós fizermos isso, tenha certeza, né, o milagre vai acontecer, amém? Olhar para Deus é um sinal de agradecer, de ter fé, de crer e confiar no Senhor. Quando há uma opressão, um problema ou uma dificuldade, ao invés de você chorar e dobrar diante daquele problema, você ora, ajoelha e ora diante de Deus, você está virando as costas para o problema e colocando Deus em primeiro lugar, aí as coisas andam, amém? Então a parceria, lembre-se, é com o Senhor. O pão foi multiplicado ali, primeiro, para depois ser entregue à multidão. O milagre acontece, sabe quando? O milagre aconteceu ali, primeiro ele agradeceu, depois ele foi distribuído. Quando o Senhor agradeceu, não aconteceu o milagre. Não aconteceu o milagre. Distribuíram os 5 pães e os 2 peixes, é que foram distribuídos. Esses é que foram distribuídos. O milagre aconteceu, sabe quando? Quando começou os discípulos a distribuírem. Também nos ensina algo importantíssimo. O milagre acontece na obediência, é no agir, é no esforço, é na execução de um trabalho. Não adianta dizer assim, o Senhor vai me abençoar, eu creio, sim, você crê, mas você já começou a andar pela fé? Você já começou a mover pela fé? Quando Jesus diz assim com Pedro, né, Jesus vinha sobre as águas, falou assim, Pedro, então vem. Quando Pedro pisou em cima, ele começou a andar, mas quando ele olhou para a água, começou a afundar. Então, quando nós agimos em obediência, começamos o trabalho, quando nós nos esforçamos, executamos o trabalho, então o milagre acontece. Isso é uma dica para nós começarmos a agir, amém? Glória a Deus. Verdade que Jesus quer usar a minha vida e a sua. Você e eu fazemos parte dos planos dele. Sim, fazemos parte do plano de Jesus. É você que representa Jesus na geração de hoje, aqui na igreja local. Somos nós, somos representantes.
Ele conta comigo e com você para operar os sinais e as maravilhas. Nos dias de hoje, Jesus conta conosco. Amém? Você já ouviu aquele termo canal de bênção? Fulano é um canal de bênção. Eu quero ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Você já ouviu isso? Né? Canal de bênção. A bênção passa, significa que a bênção passa em mim para chegar ao próximo. O canal é aquilo que transmite, né? Se, por exemplo, o Marcinho está aqui, eu vou orar por ele por algo específico, né, Marcinho? A bênção vai chegar, mas quem recebe primeiro? Passa por mim, que eu sou o canal. Então eu usufruo e depois essa bênção vai cumprir um propósito. Então quando você ora para a vida do outro, você também recebe. Você usufrui também. Amém? Você coopera com o reino, mas você também recebe. Então quando agimos, né, no reino de Deus, nós também usufruímos dessa bênção. Amém? Glória a Deus. Para fechar, o último aprendizado, o quinto aprendizado. Jesus conta comigo para toda a boa obra. Eu preciso estar atento ao seu comando. Amém? Jesus conta comigo e com você para a obra. A obra quando? Nos dias de hoje. A igreja, né, de Jesus na terra, espalhado na terra. Dessa geração é eu e você. Nós não sabemos se vamos ter outra oportunidade. Quem já passou, já passou. Hoje Jesus conta conosco. O Senhor vai cobrar de nós lá em cima. Olha, no seu tempo, o que você fez? No seu tempo, você obedeceu a palavra? No seu tempo, você confiou em mim? Você fez a diferença? Você foi um canal de bênção na vida das pessoas? Amém? Então esse é o tempo. Jesus conta comigo, com você. Fique atento ao comando, à ordem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que você possa, em nome de Jesus, né, tomar essa consciência e dar ao próximo o que comer. Quando as pessoas vierem, né, dê você mesmo de comer. Quando as pessoas veem que a pessoa está necessitada de algo, dê você mesmo de comer. Ore por ela, acompanhe, faça uma visita, converse, seja um amigo dessa pessoa, né, oriente, dê bons conselhos, né, se a pessoa às vezes não está sorrindo, sorria, né, faça como a Eridane nos ensinou, dá um abraço, né, a síndrome do abraço é necessário, nós precisamos fazer a diferença, amém? Não porque somos bons, mas porque o Senhor habita em nós, porque o Espírito Santo habita em nós, amém? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas ele também diz, né, dai-lhes vós mesmos de comer. Pastor Elton não está aqui hoje, que bênção, o culto está acontecendo, não por minha causa, mas porque assim o Senhor quer, amém? Toda vez que eu venho aqui, irmãos, é difícil, porque frio na barriga não sai, não acabou até hoje, não sei quando vai acabar, né? Mas é a vontade do Senhor, amém? Será que o dia que o pastor não estiver aqui não vamos ter culto? Será que se não tiver o líder da célula, a célula não vai acontecer? Será que os levitas não tiverem, não haverá louvor? Não haverá adoração? Dai-lhes vós mesmos de comer, amém? Quero convidar a todos para nós estar entoando um cântico, estarmos louvando a Deus. Logo depois nós estaremos encerrando. Vamos adorar o Senhor, amém? Glorificar o nome dEle. O Senhor é maravilhoso, grandes coisas Ele tem feito na nossa vida. Adore o Senhor, feche os seus olhos para que você possa visualizar o Senhor Jesus, o seu mestre. O Senhor Jesus está com você nessa caminhada, você está no caminho certo, o caminho é Jesus, está certo, mas não seja apenas um seguidor, seja um discípulo que coopera, que anda lado a lado, um discípulo que está atento à vontade do seu Senhor, um discípulo que está atento ao comando do seu Senhor, um discípulo que sabe usar
as armas que Ele mesmo te dá para combater o bom combate. Aleluia. Ser adorado nessa noite, Senhor. Queremos ser o farol, Senhor, farol dessa cidade, o farol, Senhor, do nosso bairro, farol da nossa casa, farol em nossa família. Queremos ser usado, oh Senhor, tremendamente usado por Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, desperta, Senhor, talentos, desperta vidas. Não importa, Senhor, a idade, não importa a condição financeira, a estatura, não importa, Senhor, o conhecimento, a experiência, mas usa-nos, Senhor. Queremos ser úteis, queremos ser instrumentos, canais de bênção neste lugar, Senhor. Derrama a Tua bênção, derrama a Tua unção, a Tua capacitação, assim como foi em Pentecostes, Senhor, que veio, ó Senhor, o Espírito Santo como um vento impetuoso que entrou de repente e visitou a cada um deles e distribuiu, ó Senhor, dons ali como línguas de fogo, pousou em cada um, Senhor. Que assim também seja, Senhor, em cada um de nós. Peça ao Senhor para te usar. Peça ao Senhor para te usar da maneira que Ele quer, da maneira que Ele projetou, da maneira que Ele desenhou. Aleluia. Ponte sobre as águas com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que agrada ao Senhor, da maneira que agrada ao coração do Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Deixa o Senhor sondar o teu coração, deixa Ele sondar e ver se há algo em ti. Aleluia. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme o teu propósito. Usa-me, Senhor. Que eu seja útil na tua presença, Senhor. É o que nós queremos em nome de Jesus. Sabe, nós somos discípulos. Não fomos chamados para ser seguidores, mas discípulos de um Deus vivo, aquele que replica a pessoa de Jesus. Amém? Faça um propósito nesse final de